Tomar a gravação. E vou dar também aqui já a permissão para seres. Ok? Muito bom. Mais uma vez, boa noite, Luciano. Boa Temos noite. aqui a casa ainda a encher, mas acredito que no decorrer das sessões mais pessoas vão se juntar a nós. Temos aqui já caras que eu conheço bem, o Balduíno, a Lúcia, a Maria Cavaleca, por causa eles todos já fazem parte da PWN, né? E, Lúcia, mais uma vez obrigada por estares aqui conosco. Não estás hoje muito bem, para quem está a nos ouvir aqui, a Lúcia não está muito bem, esteve aqui meio engripada, mas fez os possíveis e os impossíveis para estar aqui conosco. E das outras vezes, eu apresento sempre os convidados, mas hoje eu não vou apresentar os convidados, tu tens um currículo tão enriquecido, tão grande, és tão jovem, já estás alincada em tantos projetos de empreendedorismo, que eu hoje vou-te passar a palavra, Lúcia. Bem-vinda à nossa casa, e queria que tu te apresentasses um bocadinho para os nossos ouvintes, e depois também pudesses só começar com a tua apresentação, e nós estamos aqui. Obrigada, Sofia. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Obviamente que fisicamente, né, não estou muito bem, mas psicologicamente e talvez intelectualmente esteja atenta, esteja pronta para este desafio. Mas, entretanto, quero agradecer do fundo do coração pela oportunidade de eu vir aqui partilhar, né, com a comunidade, a PWN Luanda, alguma coisa sobre aquilo que temos estado a construir, né, para criar algum impacto. Eu vou... Bom, é sempre interessante falar sobre nós próprios, mas vou fazer de uma forma interessante, talvez de uma forma de contar uma história, contar a minha história, partilhar a minha história com as pessoas aqui e esperançosamente que as pessoas possam se rever nessa história e possam se sentir inspiradas e de alguma forma a minha experiência acrescente valor aquilo que cada um de vocês estão a construir, estão a fazer nas vossas vidas profissionais, pessoais e por aí afora. Hoje, eu já estou a começar, não sei, Sofia, hoje eu me considero... Força, muito bem, força. Eu acho que o bichinho já entrou em mim. Hoje eu me considero eu me considero uma empreendedora social, mas isto é reflexo de toda a minha trajetória, de todo o meu percurso. Chega a um ponto que a pessoa pergunta-se o que é que eu sou, e a um ponto eu dizia que eu sou aquilo que faço. Eu empreendo, logo eu sou empreendedora. Mas a minha parte humanista, que sempre fui, quase sempre fui, ficava sempre à parte e não me sentia completa quando eu me apresentasse, quando as pessoas me perguntassem. E mesmo falando do empreendedorismo, eu considero o empreendedorismo como um estilo de vida. Eu faço empreendedorismo mesmo até a dormir, né? Com aquelas características que todos nós conhecemos, que o empreendedor é aquele que pensa em soluções para problemas reais, não só para nós próprios, mas para um mercado mais amplo, para pessoas, para humanos e por aí afora, com soluções reais, soluções que realmente criam impacto. Não só no sentido de produtos ou serviços, mas no sentido de soluções sustentáveis que duram a longo prazo. Então, eu considero-me uma pessoa assim, não é? Uma profissional assim, e que isto tudo culmina com Muica, que eu vou partilhar um bocadinho mais com vocês, o que é isto Muica, esta marca que tem estado a ser desenvolvida já há alguns anos. Mas apresentando-me outra vez, voltando, e vejo pessoas aí a chegar,
Eu nasci na província do Kwanza Norte, contextualizando aqui geograficamente. A minha família, a geração antes de mim, meus pais, meus irmãos, minhas tias e tios, são de Malange, mas os meus avós são do Kwanza Norte, então eu voltei para realmente as raízes. Isto depois vai fazer sentido porque Muica já esteve, foi o primeiro espaço fora de Luanda. Kwanza Norte foi o primeiro espaço onde nós fomos para implementar Muica. E tudo isso foi sem plano, foi simplesmente uma, uma ironia do destino, né? Eu nasci lá, mas não conhecia a minha terra, fui para... A minha família foi para Luanda nos anos 80, portanto eu cresci em Luanda, tive, estudei o ensino de base, parte em Luanda, parte em Malange, também voltei outra vez, acho que completei o meu ano, o meu ensino médio em Luanda. Acho que tive um intervalozito em Lisboa. Fui, portanto, sou esta pessoa, né, que está em várias partes do mundo geograficamente, e em 1999 vim para os Estados Unidos, onde estou agora, para estudar, né, para estudar. Naquela altura muita gente saía de Angola para procurar melhores condições de educação e por aí afora, e eu só fui com esta onda, né? Mas antes de eu vir para os Estados Unidos, em Luanda mesmo, sempre gostei imenso de criar soluções. Em 94, 90, a minha memória de números hoje não está muito boa, mas foi exatamente depois daquele fluxo migratório para o litoral, para Luanda, por causa da guerra. As guerras, ok. Exatamente, muitas pessoas fugiam das províncias para a capital, e nesta altura, infelizmente, nós tínhamos muitos meninos de rua, meninos e meninas de rua, e então eu com um grupinho de amigos formamos uma organização não governamental na altura. Não tínhamos muito, nós éramos adolescentes, mas nós queríamos de alguma forma criar soluções para estes meninos de rua. Ali no Cine Atlântico, eu cresci na Vila Alice, ali no Cine Atlântico havia um grupo considerável e visível de meninos. Sim. E então, como é que nós começamos? Eu pedi à minha mãe para que ela criasse condições para eu todos os dias poder levar o pequeno almoço aos jovens, às crianças. E eu fazia isso durante algum tempo, mas com o meu grupo de amigos, de amiguinhos, notamos que depois as mães, os pais iam se cansar, e então pensamos numa forma de sustentar o nosso projeto social. Então, duas de nós iam para o Roque Santeiro, para quem ainda se lembra do Roque Santeiro, vender, na altura era para cuca, pé de moleque, guloseimas. Para nós, então, continuamos a comprar, pelo menos, alimentação para aqueles meninos de rua, e termos o nosso projeto sustentável. E fazíamos isso. Também fazíamos campanhas de angariação de fundos. Na altura, eu acho que nós fizemos uma vez, decidimos fazer num fim de semana, andamos pelas ruas de Luanda, montamos uma exposição na Feira da LAC, para quem se lembra, naqueles anos, a Feira da LAC, e na altura eu acho que conseguimos recolher cerca de $1000 na altura. $1000 agora é alguma coisa, imagina naquela altura. Mas tínhamos pessoas, naquela altura podíamos ver pessoas com bom coração que queriam ver
que queriam ver mudança, né? Queriam ajudar o próximo. E então foi aí que eu comecei a compreender um pouco sobre o empreendedorismo social, sobre criar soluções sustentáveis, não só dar, por dar, na verdade o nome da nossa associação era Só Dar, Só Dar. E, e então, mas nós começamos a ver, eu nessa altura comecei a aprender um bocadinho sobre o dar, mas um dar que tornasse o beneficiário independente. Mas naquela altura nós concorríamos, por exemplo, concorríamos entre aspas com o PAM, com a Cruz Vermelha e tudo mais, que eles davam muita coisa. Nós, para além de dar, né, nós também ajudávamos as crianças com alfabetização, matemática e por aí afora, mas nós não tínhamos de facto as ferramentas para continuar e não conseguimos porque éramos muito jovens, muito embora tínhamos algumas soluções assim um tanto quanto inovadoras. Este foi a primeira experiência que eu tive. Depois juntei-me a uma outra organização, Ação pela Vida, chamava-se assim APV, Ação pela Vida, com uma causa diferente, que era o HIV-Sida, consciencialização sobre o HIV-Sida. Com um outro grupo de meninas, na altura, adolescentes, também com muita vontade de criar impacto na vida de outras pessoas. Destemidas, fomos uma destas vezes pedir ao diretor da Rádio Luanda, na altura, que nos concedesse uma hora de ar, né, para nós falarmos sobre o HIV-Sida. Nessa altura íamos distribuir preservativos na ilha de Luanda, na Marginal, por razões óbvias que nós todos já sabemos. E o diretor, na altura, o diretor Humerto, se a memória não falha, deu-nos esse espaço, mas deu-nos 30 minutos num dos espaços Prime, na altura, que era do Afonso Quintas, e nós falávamos e convidávamos pessoas, na altura, influencers ou celebridades para falar da causa, e conseguimos mobilizar algumas pessoas. Nós estávamos muito comovidas na altura, porque ouvíamos, por exemplo, famílias que tinham perdido os seus entes queridos pelo SIDA, HIV-SIDA, e nos entregamos completamente para esta causa. Então era sempre esta coisa de criar impacto, ampliar a voz das causas, criar veículos, criar formas para de facto contribuirmos com alguma coisa para as causas, com as causas para a sociedade. Em 99 eu vim para os Estados Unidos, como eu já disse, para estudar. Mas na minha cabeça houve aí como é que eu diria, um despertar. Okay. A forma como eu fazia as coisas para ajudar, na verdade, tornava um ciclo vicioso, né? uma dependência, porque raramente eu pensava na sustentabilidade a longo prazo, o dinheiro. Claro, claro. Isso é importante, não é? Exatamente. Estando num país capitalista, eu disse, opa, eu quero aprender a fazer dinheiro para ensinar os outros a fazerem dinheiro também, e assim a forma de ajudar seria uma forma muito mais completa. Então, em 2003, eu entrei para o mundo do empreendedorismo e tive muita sorte em encontrar mentores. Encontrar mentores. O meu primeiro mentor, a Keith Scott, que até hoje é meu mentor, ensinou muito sobre importação e exportação. Conheci um outro mentor na altura que fez-se milionário aos 34 anos, que me ensinou muito sobre vendas. E então, enquanto eu estudava, né, na universidade, fui aprendendo mais sobre o empreendedorismo. Por que é que eu estou a contar a minha história? Porque tudo isto são os pilares do Muica Impactista, né? Sim, sim. Depois vai fazer sentido para vocês. E sempre criei negócios, faliram,
Obviamente que é a vida do empreendedor durante muitos anos, aprendendo, né? Mas com esses fracassos, com essas falhas, eu fui aprendendo muito, fui aprendendo imenso em Atlanta. Depois, em 2010, decidi ir para Nova York, como uma boa empreendedora, atirei-me do paraquedas com $200, fui para Nova York a conduzir o meu Toyotazinho Corolla com as minhas roupas e os meus livros. E quando cheguei lá, eu vi aquelas luzes todas, aqueles túneis e comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu sinceramente não sabia o que eu ia fazer. Não tinha plano, não tinha quase ninguém, acho que tinha lá um tio, não tinha amizades, não tinha nada, deixei tudo para trás em Atlanta e fui só por uma vozinha que me dizia que lá eu tinha Tinhas que que ir. ir, não é? Fogo. Exatamente, mas felizmente fui trilhando o meu caminho e consegui, de alguma forma, encontrei mentores também. Lá eu trabalhei com muitos artistas, pronto, Nova York, né? A arte respira, a cidade respira a arte. Fiz gestão de uma galeria, fiz promoção de muitas obras de arte na altura, cuidava da carreira dos artistas na ótica do negócio, e também aprendi muito. E como é que eu decido então ir para Angola e começar a dar tudo aquilo que eu aprendi ao longo destes 13, 15 anos, para aí as contas. Foi quando eu estava assim no meio de Manhattan. De um lado vi a Wall Street, né, que é o distrito financeiro em Nova York. Vi o edifício do Consulado de Angola, vi o edifício das Nações Unidas, da ONU, e disse: Uau, eu consegui, de alguma forma eu consegui, mas é mesmo nesse momento que eu vou ter que fazer isso valer. E então decidi ir para Angola e fazer alguma coisa. Eu não sabia, de facto, o que eu ia fazer em Angola, mas fui. Fui com fé, da mesma forma como eu fui para Nova York, fui para Angola, mas obviamente Angola é a minha terra e caí, né, com muito mais segurança, com todo o amor da família e por aí afora. E então em Angola eu fui sempre com a intenção de continuar como empreendedora, trazendo as ideias do empreendedorismo, do pensar, do empreender, do criar soluções e por aí afora. E fui em 2013 e comecei a criar algumas estruturas, né? Criei uma estrutura ali no Bairro Azul, com base na economia de partilha. Com base na economia de partilha, criei um polo, diria um polo, com várias empresas, né, para contenção de custos. Todo mundo sabe que Luanda é muito cara, Uma das mas cidades mais criei, caras do mundo, não é? exatamente, mas com a intenção, né, de usar conceitos provados, né, das melhores práticas de negócios e científicos, com base nesse conceito de sharing economy ou economia de ecossistema, diria. Criei o espaço GIMA. O GIMA é uma palavra em Swahili que significa responsabilidade e trabalho coletivo. E aí eu consegui também desenvolver uma forma de liderança muito mais humanista também, né? Fui tentando trazer toda aquela experiência desde os meus anos da adolescência para esse espaço GIMA, a cultivar o trabalho em equipa, trazer a ideia de inovação,
trazer a ideia de responsabilização individual. Por exemplo, os meus colaboradores, eles vinham para mim, olha, tem esse problema e eu não sei o que fazer. E a minha pergunta era sempre, qual é a solução? Eles diziam, olhavam para mim, opá, não tem solução, mas qual é a solução de não tem solução? Né? E a ideia era de criar solucionistas, né? Era de criar solucionistas. Eu dizia, opá, tu és solucionista, tu tens que estar aqui dentro desse espaço GIMA, é uma responsabilidade, é um trabalho coletivo. Eu sou líder, obviamente, mas todos nós temos que trabalhar e todos nós temos que ter a consciência de que estamos a agregar valor ao coletivo, né? E, obviamente, todo este trabalho para a mudança de paradigma não tem sido fácil, né? Não foi fácil no início. As pessoas, obviamente, resistiam, porque a inovação não é uma coisa fácil, né? Sair da zona de conforto não é uma coisa tão fácil. Mas eu persisti, né, na ótica do empreendedorismo e na ótica de impactista, e já vou apresentando o conceito do que é impactista, fui persistindo cada vez mais para as pessoas perceberem que quando nós trabalhamos, né, quando nós trazemos do nós e temos a consciência de acrescentar valor, tiramos aquilo que nós colocamos. É a lei da causa e efeito. Tão simples quanto isso, não é invenção. E então era isso que nós tentávamos cultivar. Eu morava lá no espaço do trabalho. Eu morava lá, todo mundo, quando eu acordasse para ir correr à marginal, as pessoas me viam a sair, os funcionários a chegarem, a sair a correr, os guardas, todo mundo, e éramos uma família, né? Uma comunidade. Então, eu tentava praticar a liderança desta forma humanista, o trabalho. Algumas pessoas tentavam acordar cedo para vir. Eu dizia, não, o que eu quero não é necessariamente tu estares aqui. O que eu quero é o resultado. Então, fique em casa, durma à vontade. Quando o trânsito baixar, venha. Vamos, as reuniões são ao meio-dia, não faz mal. E aí as pessoas tinham aquele equilíbrio também emocional, não precisavam estar no estresse do trânsito, e né, fomos tentando cultivar esta forma de trabalho, né, para criar esse impacto na vida das pessoas. E na ótica da liderança também, eu sempre pensava em família. Sim, tínhamos funcionários, mas pensava, o senhor fulano tem X filhos, a senhora fulana tem X filhos, pensando também de uma forma mais com essa energia feminina. Eu estou consciente que estou a falar para mais mulheres, de uma forma mais feminina, uma liderança muito mais feminina, não é? Se nós estamos a liderar uma pessoa, essa pessoa representa várias, representa a sua família. Então, liderar com estes princípios, com estes valores, cria, não é, aquilo que é a ideia orientadora, que é criar impacto, que é criar impacto. E então conseguimos de uma forma ou de outra. E por que eu digo que conseguimos? Porque muitas pessoas vinham me perguntar onde é que encontraste essa equipa? Dizia, não, eu não encontrei a equipa, nós cultivamos essa equipa. E então, só para dizer, né, que a prática desta liderança humanista, com base na humanidade, com base nessa energia de nutrir, de alimentar, de dar, que é a energia feminina, que eu tentei sempre trazer, né? E esta é um dos pilares da Muica impactista. E já vamos entrando para o que nos trouxe aqui hoje. Mesmo a nível, por exemplo, eu trabalhei no setor petrolífero, que é muito masculino, e que eu me sentava, né, como consultora, muitas vezes eu a única mulher numa sala de conferências, eu fazia questão de ir de vestido ou saia, e às vezes sem blazer, né?
para levar essa energia feminina sem vergonha, sem nada. Então, este posicionamento feminino, este posicionamento de liderança é um dos pilares da Muica Impactista, porque é impactista para criar impacto com o pensar empreendedor, criar soluções, inovar, criar colaboração, unidade, que é um dos outros princípios que nós vamos falar mais para frente, para que realmente nós criemos um mundo melhor, né? Disse que quando tu dás luz a um homem, dás luz a uma família, mas quando tu dás luz a uma mulher, tu dás luz a uma nação. Mas nós temos que ter essa consciência como mulheres, né? Se estejamos no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo ou no mundo, sei lá, corporativo, onde quer que nós estejamos, este posicionamento nós podemos ter, é uma decisão individual. E tudo isso vem da nossa experiência, por isso é que eu contei a minha história, não tem nada de especial. Tem as lágrimas que eu derramei com medo quando cheguei a Nova York, e outros medos mais, né? Outras coisas mais. As quedas inúmeras, eu acho que já criei mais de 7 negócios e todos tive que, não funcionou. Mas tudo isso, né, partindo pedra e percorrendo esse caminho das pedras, mas que depois torna-se um pilar sólido que agora vai fazer parte de um legado que de facto vai criar impacto para a vida de outras pessoas, né? Então, eu acho que eu me apresentei, não sei, eu vou pausar aqui, porque eu fiquei inspirada aqui a partilhar. Olha, eu até também fiquei inspirada. Uma história tão bonita, tão de garra, sim, senhora. Bom, é uma conversa. Se alguém tiver uma pergunta, se alguém estejam à vontade. Assim, vamos nos inspirando uns aos outros, umas às outras. Ok? Não há problema. Então, como é que o Muica surge, né? Então, em 2015, eu decidi dar de facto de volta e começar um programa de mentoria para ajudar os empreendedores emergentes, né, com know-how, com algum conhecimento. E eu chamei essa plataforma, esse projeto Kusokwela. Kusokwela significa semear, em Quimbundo, semear. E comecei com um grupo, né, Kusokwela Gás, e era 9 meses. Alguns diziam 9 meses, eu dizia assim, 9 meses, porque leva 9 meses para um bebê se formar, então vamos 9 meses. E que eu comecei com o primeiro grupo, acho que eram 3 pessoas, e nós fazíamos exercícios, né? Focávamos, porque nós estávamos a formar líderes, focávamos essencialmente na visão, na missão e nos valores, antes de focarmos em ensinar como montar um modelo de negócio, como ir e fazer vendas. Antes nós focávamos nisso. Hoje em dia nós conseguimos ter alguns testemunhos deste primeiro grupo, alguns que passaram por esta plataforma Kusokwela, que conseguiram se ingrar. Talvez na próxima vez eles é que vão falar e eu não vou falar. Em 2016 montamos outro grupo, e aí fomos, né, desenvolvendo o Kusokwela, que é o outro pilar do Muica Impactistas, né? que é de passar esse know-how para além da liderança humanista, que é o outro pilar, que é o Soquela, que é servir, que é dar, e que é montar os negócios em alicerces duradouros, né? Em alicerces fortes. E nós provamos isso já nesta nossa plataforma de Soquela diretamente, já passaram cerca de 100 pessoas. E continuamos, né, como mentores, como mentora,
Em parceria com o Founders Institute também fizemos alguns programas, né? Eu participo em alguns programas, mas também tenho estado a fazer parte de algumas organizações. 2 segundos. Lúcia, e esse o Sequela é mentoria para negócios? É tipo uma incubadora? É mentoria para negócios, sim, empreendedorismo. Empreendedorismo. Só 2 segundinhos, Sofia. Está bem. Só um segundinho, a Lúcia já vem. Já estou de volta. Boa, boa. Qual foi a pergunta? Ah, eu estava a dizer, o Sequela é tipo uma incubadora de empresas que os jovens ou empreendedores levam as ideias e depois vocês ajudam a desenvolver, ou é só mentoria de negócio? É só mentoria, é só mentoria. Na verdade, eu promovi uma incubadora de negócios no Kazenga, na fábrica de sabão. Isto foi em 2016, 2017. E eu aprendi mais do que fui lá ensinar, porque de facto foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. No Kazenga, porque muitos daqueles que iam lá aprender negócios e empreendedorismo, nem sequer, se vocês sabem onde é que é o Kazenga, onde é que é a fábrica da Cuca, tem a linha de ferro, caminho de ferro que separa São Paulo e Cuca ou Kazenga. Muitos deles nunca tinham ultrapassado o caminho de ferro, a linha de caminho de ferro. E então eu, por exemplo, dava exemplo, houve um dia que eu dei um exemplo de pizza, né? Pizza. Uhum, E sim, sim, eles sim. ficaram a olhar assim para mim. Eu disse, uau, eles nunca viram pizza, Oh, né? Isto são coisas incríveis. E se nós não temos empatia, né? Se nós não desenvolvemos liderança, essa forma de partilha de conhecimento, numa ótica mesmo de partilha e não de dar, né? Como eu já aprendi lá atrás com os meninos, né? Eu ia lá dar o pequeno almoço, mas eu é que aprendia muito mais com eles, né? O dar é isso, o social é isso, o empreendedorismo social, na verdade, tem a ver com isso. Mas é só também, eu estou a falar isso para as pessoas que estão aqui presentes, terem uma noção do quanto, né, os empreendedores precisam de se juntar nesse conceito que eu falei aqui há pouco, que é de unidade, que é trabalho e responsabilidade coletiva, para que realmente nós criemos impacto econômico, né? Como empreendedores. Não é só criar o produto, e esta ideia que eu quero, na verdade, espalhar como impactista, não é só criar produto, não é só criar serviços, é também partilhar com os outros, porque só juntos, todos juntos, em colaboração, é que nós vamos conseguir criar impacto na economia e, consequentemente, nos nossos próprios negócios. E então, por isso é que eu chamo Cusoquela, porque o meu papel é só de semear. Depois, o cultivar para dar frutos é com o empreendedor, né? E então é isto, queria também trazer isso. É tanta coisa, Sofia, eu espero que eu não esteja aqui a confundir. não, estás aí muito bem, estás aí muito bem. Já voltar, está ótimo. Ótimo, então estou sempre naquela linha cronológica da minha vida e como é que surgiu aqui a Muica Impactista, né? E depois eu comecei a juntar-me, eu não pareço, mas eu sou tímida e houve um momento que eu disse, opa, eu tenho que ampliar essa voz, eu tenho que espalhar isso. E então comecei de uma forma mais pública a espalhar as minhas ideias, a falar em palestras e tudo mais.
E aí, nesta fase do meu percurso, acho que foi em 2016, 2017, que fui convidada pela Women's Entrepreneurship Day, que é o Dia Global da Mulher Empreendedora, que é consagrada pela ONU, pelas Nações Unidas, para eu ser embaixadora desta organização, a representar o nosso país, a representar a Angola. E o ED é celebrado em mais de 144 países. E aí eu fui organizando eventos anuais, né, para celebrar a mulher empreendedora. E aí fui ampliando ainda mais essas ideias na prática, com outras mulheres mais. No primeiro ano tivemos cerca de 100 mulheres, convidei 2, 3 para fazerem parte do meu conselho de consultivo, né? No segundo ano cresceu ainda mais, no terceiro, e fomos ampliando. O último ano foi o meu último ano, mas passei o bastão para a nossa querida Wanda Pedro, e ela está a fazer um ótimo trabalho. Mas eu passei para o regional, né? Para a África lusófona, com Cabo Verde, com as outras sisters, como nós chamamos, Cabo Verde, Moçambique. E continuamos a promover essa ideia do empreendedorismo da mulher no mundo lusófono, né? Sim. E também há uma outra organização que nos juntei, né, para ampliar a nível mundial mesmo, porque nós precisamos de continuar a insistir nessa ideia do empreendedorismo no coletivo, numa ótica de liderança colaborativa. E então fui outra vez convidada por uma outra organização mundial ou internacional, que é o Conselho da Angola-Índia, de Negócios Angola-Índia, que é um braço da Câmara de Comércio das Mulheres Indianas, e convidei algumas líderes mesmo da nossa economia, da nossa esfera socioeconômica, para nós elevarmos ainda mais essa ideia das mulheres no mundo do negócio, das mulheres no negócio, porque só uma voz não funciona, não, né? chega, não chega. Não chega. Então, isto acrescenta valor também a Muica Impactista, porque é uma rede. O que nós estamos a tentar passar para o mundo é esta ideia de colaboração, né, através do empreendedorismo, através dos negócios, para nós criarmos impacto socioeconômico. Então, tem sido isso. Eu acho que levei esse tempo todo para me apresentar, mas também para apresentar as ideias que eu tenho trazido, né? Tem sido este o meu percurso. Então, vou agora, talvez, do mais global ao mais específico. Vou só partilhar aqui alguma informação, né? Falando do empreendedorismo. Como é que surge o Muica Impactista? Porque o que é isto, Muica Impactista? Mas parte disso, eu tenho cá o meu assistente, mas parte na verdade tem a ver com ele. Eu, quando me tornei mãe há 4 anos, eu disse, eu quero agora, de facto, focar mais na parte social do empreendedorismo ou dos negócios. E então foi por causa dele mesmo, do Marcos, aqui o meu filhinho, que eu decidi criar esse Muica Impactista, né? Por esses princípios que eu acabei de partilhar com vocês. Eu Lúcia, vou só partilhar. Só, antes de partilhar, tem aqui só uma questão da Lúcia Leixo, também a tua xará. Oh, xará. A Lúcia disse que faliu muitas vezes nos seus antigos negócios. A questão é sobre como conseguiu ultrapassar esses problemas que faziam com que os seus negócios falissem. Ok. Como é que eu consegui ultrapassar estes problemas, né? Bom, os problemas são de vária ordem, na verdade. Alguns são internos, alguns são pessoais,
e outros são da própria conjuntura onde o negócio está, né? Onde o negócio existe. É importante, né? E eu sempre digo que o empreendedor deve ter uma mentalidade adequada para continuar nesse percurso como empreendedor. Uma das formas de ultrapassar os problemas inerentes ao mundo do empreendedorismo ou negócios é ter esta mentalidade, né, de persistência e dizer, ok, faliu, fracassou, qual é o próximo? Porque talvez este não era o negócio para ti, né? Talvez, porque eu defendo que o empreendedorismo é um estilo de vida. Se tu estiveres a fazer um negócio que não está em alinhamento com os teus valores, com a tua missão, com o teu propósito ou com a tua visão, não vai para frente. E temos que ter a mentalidade forte o suficiente e adequada para nós vermos que não era este o negócio ideal, ok? A outra forma, a questão é sobre como conseguir ultrapassar. É isto, a mentalidade. A outra forma é sempre de ter os mentores ao lado, né? Eu disse aqui que ter pessoas à volta de nós que já tiveram muita experiência, que vão dizer que falir é normal, fracassar é normal, faz parte do processo. Então, ter essa voz de sabedoria ajuda-nos a ultrapassar também, né? O terceiro ponto é saber e praticar, né? Ter em mente as melhores práticas do negócio. Continuar a aprender. Como empreendedores, nós temos que estar disponíveis para estar nessa trajetória de aprendizagem contínua. E então, quando nós melhorarmos as nossas ferramentas, a nossa forma de fazer negócio, não é? Também nós conseguimos comparar e dizer, oh, cresci, ok. Conseguimos mais facilmente ultrapassar estes problemas com nosso conjunto de habilidades e competências. Também nos ajuda muito, né? Sempre a melhorar, é uma melhoria contínua, também nos ajuda a ultrapassar estes problemas. Estas três, não sei se responde, Xará, Lúcia, Aleixo. Boa pergunta, muito boa pergunta. Ok. Eu acho que respondeu. Ok, muito bom. Eu ia dizer aqui uma estatística. Sim, sim. Que é do Banco de Desenvolvimento. Eu ia Partilhar, já estás com uma partilhar. foliã, correto? Já estás com uma foliã, sim. Ok, deixa-me só aqui ver. Queiram desculpar-me, eu não tive tempo de traduzir, mas aqui eu vou traduzir agora. Okay. No Banco Mundial, que 22% dos africanos em idade de trabalho, da população em idade de trabalho, estão a começar negócios. Isto tem a ver com empreendedorismo, né? Isto é uma estatística. Por que que Muica existe? Por que que é importante? Porque o público-alvo da Muica Impactista são os empreendedores, mas não são todos, são aqueles que estão a fazer negócio para criar impacto socioeconômico. Este é o propósito. E isto diz que quer dizer, estes 22% representa a população mais crescente em termos de empreendedorismo a nível mundial. Esta é uma estatística muito, muito importante que nos guia, né? É uma linha orientadora. Mas eu vou mostrar aqui, eu sei que às tantas as pessoas já vão compreendendo, e peço desculpas outra vez, não tive tempo de traduzir. Sem problema. Mas eu vou passar aqui
este vídeo, Muica, e já dá para vocês verem mais ou menos o visual, que é aí o logotipo, que tem mesmo a ver com a energia feminina. Lúcia, tem som o vídeo? É que nós não estamos a ouvir o som. Ups, Só estamos a ver as imagens, não estamos a ouvir. ok. Deixa-me só... Tem som, sim. Não sei como é que eu passo com som. Ai, também não sei. Eu sei que há ali um truque, mas também não sei. Não O sabe. O Balduino é informático. Balduino, os vídeos do YouTube, como é que nós podemos som? Ajuda-nos aí. Vamos de partir da. Dona Lúcia está a usar o microfone. Eu estou a usar este aqui, os headphones. Então, retire, por favor, e certifique se está a ouvir o som do YouTube, por favor. Vocês ouvem? Não, na mesma não conseguimos ouvir. E ele só consegue ouvir? Eu já não ouço nada. Agora não conseguimos ouvir-te, Lúcia. Oh, então, quando eu Agora tirei... sim. Agora sim. Ok. Mas vocês ouviam a música? Não. Eu Não, acho que deve estar programado para os sons irem para os headphones. Não é, Balduino? Ok. sim, Tá sim. bem. Pronto. Mas não Tinha graça consegui, na por isso estou a música. ver as imagens, não tem Tá problema. bom. Tinha graça na música, mas pronto. Eu vou só explicar aqui. Vou explicar um por um. Ouve-se o som, mas muito longe. Se calhar podemos deixar. Ok. Pronto. Aqui diz, não é, que a Muica promove o empreendedorismo para impactar mudança, não é? Como empreendedores, obviamente, a primeira pergunta que a gente faz é: que problemas é que estamos a resolver? E como eu já disse aqui, o nosso público-alvo são os empreendedores. E aqui diz que o problema, né, e eu acho que isso vai alinhar-se aí à pergunta da Lúcia Aleixo, por que é que os empreendedores falham ou fracassam? E pensamos aqui em cinco problemas principais, que às vezes falta-lhes o saber como fazer, às vezes não sabem o que estão a fazer, às vezes não compreendem o porquê que estão a fazer, né? Muitas vezes não conhecem com quem se conectar para fazer com que o negócio vá para frente, não sabem quando fazer as coisas, isso tem a ver com a planificação, e às vezes não sabem onde estão a ir, tem a ver com a visão do próprio líder, não é? E muitas vezes, às vezes o empreendedor nasce com a questão só da sobrevivência, né? que é o que se vê muito mais. Então, muitas vezes o empreendedor falha por estas razões aqui. Se não for uma, é outra. Se não forem duas, são as outras três. E então, Muica surge para, na verdade, abordar, não é, estes problemas principais
que estão na base do fracasso da maior parte dos empreendedores. Então vem a solução. Ok, a solução vem, né, para resolver todos esses. A Muica, na verdade, é um portal. Nós fazemos Muica, já fazemos de uma forma manual, mas tudo vai, nessa era de 4.0, tudo combina, né, tudo se consolida nesta plataforma Muica, que é, na verdade, ou essencialmente, um centro de recursos para ajudar os empreendedores que fazem negócio para criar impacto a resolverem os seus problemas essenciais. Nesta plataforma, eles podem se conectar com outros empreendedores que pensam como eles. Eles podem, por exemplo, procurar por serviços que precisam na sua operação, no seu dia a dia, como design gráfico, por exemplo, alguém, por exemplo, que cria um website, tudo que tem a ver com marketing, alguém, por exemplo, que vai tomar conta da sua contabilidade, ou alguém que vai ajudar na área legal, jurídica e por aí afora. Aqui nesta plataforma ele pode ter essa questão do networking, né, suprida, e também alguns serviços de suporte que ele procura no seu dia a dia. Como empreendedores, né, ou como Muica, o que é que traz de valor à comunidade? Muica, na verdade, é uma comunidade de impactistas, como eu já disse, e o que é que se encontra dentro da Muica? Encontram-se oportunidades. O que um empreendedor procura sempre é oportunidades, né, para fazer negócio. Então, dentro do Muica encontra-se justamente isto, dentro desta rede, com várias conexões. Encontra-se expertise ou know-how. As pessoas, né, que realmente sabem fazer as coisas. E nós temos uma forma de avaliar o serviço de todos os profissionais. Um sistema de estrelas, de 0 a 5 estrelas. Então, quando o empreendedor ou o profissional vai à procura desta especialidade, deste especialista, ele também pode avaliar usando este nosso sistema de avaliação. Quando ele entrega, por exemplo, faz a entrega de um serviço, ele pode ser avaliado numa escala de 0 a 5. E o outro valor também que o impactista ou que o empreendedor pode adquirir da plataforma Muica ou da comunidade são os produtos e serviços de qualidade. E a mulher impactista, né? Muica impactista, temos um espaço reservado especialmente para a mulher. E lá neste espaço, os desenvolvedores, eles até que os jovens desenvolvedores, só para dizer que está a ser desenvolvido por jovens desenvolvedores de software mesmo angolanos, há um espaço onde as mulheres poderão trocar informações, por exemplo, de coisas simples, babás, não é? E outras coisas mais especificamente que a mulher procura, né? Das suas necessidades, que ajuda, né? Em termos de necessidades, a suprir certas necessidades para que ela possa focar mais em desenvolver o seu negócio ou a sua profissão. Tá? Pode ser uma mulher dentro do mundo corporativo também. Bom, aqui estão os serviços, que é o espaço onde a pessoa pode mostrar os seus serviços ou mesmo a sua
marca pessoal, a comunidade, uma plataforma de aprendizagem também, um marketplace, e o Muica Hubs também, alguns polos offline, que nós já temos 2, que estamos a construir, um no Kwanza Norte, que é um grupo de cerca de 100 mulheres rurais que praticam agricultura, outro em Viana, que é um grupo também de cerca de 100 jovens mulheres que têm vários tipos de negócios, desde manicure e pedicure, cabeleireiras, meninas que têm rolotes e por aí afora, e que também como se fosse uma lavra, né? Uma flor a desabrochar, como diz aqui o logotipo do Muica. E temos alguns hubs, alguns polos offline, que também a comunidade pode não só se beneficiar, mas também dar ou partilhar. Isto é mais comercial, são os pacotes, mas aqui diz, em suma, quais são os benefícios para a sociedade, né? Porque o impactista faz negócio para criar impacto socioeconômico, o desenvolvimento socioeconômico, promove o empreendedorismo aos padrões internacionais, ajuda a criar empregos, obviamente, e ajuda também na criação de empregos, ajuda a aliviar a pobreza. Então, basicamente, este é o Muica impactista, nestes slides rápidos, né? nesta apresentação rápida, que eu gostava de partilhar. Eu sei que já estamos a correr com o tempo, já passa mais de 1 hora, mas em suma foi isso o que eu trouxe para vocês, um bocadinho da minha história, um bocadinho dos princípios nos quais o Muica impactista se sustenta, e um bocadinho do que é Muica impactista, né? Só antes de ir, queria mostrar o portal, como é que está o portal. Está à vontade, Lúcia, está à vontade. Estou à vontade, ok? Está à vontade. Só para terem uma ideia a quantas vamos. Eu já tinha aqui. Ok? Ainda está em desenvolvimento o nosso portal. Só pronto, existe a marca, né? A marca que é Muica, que nós estamos a promover de várias formas. Tivemos a felicidade, a sorte da primeira-dama mencionar-nos também na ONU, mas na prática é isto. Não estamos a Vocês ver. não estão a ver? Tá, acho que a internet também está lenta, não é? Lúcia diz Ok. aqui. Não, Lúcia não só tem- estamos. Ok. Deixa-me só sim, tentar outra vez. ok. Conseguem ver agora? Agora sim, agora sim. Ótimo. Ok, então na prática, né, do mais abstrato, falei aqui de muitos valores, muitos conceitos, partilhei a minha história, o meu percurso, mas a ideia era de partilhar insights, era de partilhar aqui alguma coisa que de alguma maneira vai vos inspirar, né? Mas na prática, o que é isto? Como é que vocês podem participar? Como é que as pessoas podem se juntar a esse movimento, a esta comunidade Muica na prática? Uma das formas é me contactar. Tá bem, filho. Uma das formas é me contactar, outra forma, né? E começar já a se inteirar um bocadinho mais antes de entrar para a plataforma onde os impactistas, para a Casa dos Impactistas, que é este portal aqui, que tem o MySpace, onde as pessoas vão poder... eu estou a partilhar com vocês algo que ainda não foi publicado, porque vocês são Vê se está em especiais. construção, sim, sim. Vê-se que está em construção.
Mas o MySpace é onde a pessoa vai, né, mostrar-se, vai expor a sua marca pessoal e por aí afora, a expor alguns dos seus projetos, e também terá ou tem uma ferramenta onde o impactista vai poder gerir os seus projetos que têm a ver com a comunidade. Depois tem a comunidade aqui, não é? E eu escrevi aqui de uma forma interessante, com unidade, se vocês notaram. Aqui vocês poderão ver várias pessoas, não é? Quem faz parte da comunidade, com as estrelas, não é? Ali os eventos, também vamos ter aqui alguns eventos, de todas essas organizações parceiras. Eu mencionei duas, mas existem inúmeras outras. Aqui poderemos ter os eventos, tudo em prol do impactista, do empreendedor que cria impacto. Teremos o e-learning, aqui cursos também para ajudar os empreendedores, vários cursos, né? E só para dizer que isto já é feito, mas de forma muito manual, né? Ainda o mês passado, em parceria com a YSP, nós ministramos um curso que tem a ver com empreendedorismo social e liderança, de 3 meses. A semana passada, ministramos um outro curso em parceria com a Credalva, Krauzanhanga, com 6 startups, com os parceiros, com a Stroud Leadership Academy, em Colorado Springs, aqui nos Estados Unidos, que é um parceiro, mas eu sou cofundadora também, sou vice-presidente. Aqui estamos sempre a partilhar conhecimento, na verdade. Serviços, aqui os serviços também, onde, como eu já disse, que os empreendedores, empresários precisam para as suas operações, podem terceirizar aqui. O marketplace, onde também os empreendedores podem expor os seus serviços e produtos. E o especial, que é Muica Mulher. Aqui, as mensagens, né, os negócios, onde as mulheres podem também aqui partilhar sobre os seus negócios, as dicas. Os rapazes, são os jovens que estão a construir, eles disseram em receitas e tal, eu disse, mas vocês pensam que as mulheres só pensam em receitas? Os fóruns, não é? Mas é um espaço muito especial aqui no Mundo Muica. E então, basicamente é isto que estamos aqui a cozinhar, falando em receitas, em termos da parte mais concreta do universo Muica impactista, né? E nós pretendemos pelo menos ter 1000 pessoas, pelo menos 1000 pessoas, neste ano, no primeiro ano, e contamos com o apoio de todos, né? Contamos com as contribuições de todos. Mas, Lúcia, neste momento, a página tem construção, mas os projetos já estão, de uma forma manual, já estão a ocorrer, não é? Essa Já. mentoria de projetos, esse apoio, e para as pessoas que queiram concorrer, basta enviar um e-mail para a Lúcia e a Lúcia dá seguimento ou faz o acompanhamento? Sim, exatamente isto, Sofia. É aprender, é conectar, não é? Neste momento são os 2 pilares. Então, as pessoas podem me contactar, nós temos sempre oportunidades de aprendizagem, vamos saber como encaminhar, fazemos mentorias, eu sou mentora, faço isso quase todos os dias, é o meu dia a dia. E nós encaminhamos as pessoas para se conectarem com esta rede de profissionais e outros empreendedores que é global, né? Como eu acabei de dizer,
no mundo lusófono, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa. Nós então conectamos os empreendedores que entram para a nossa rede com todos estes polos que nós criamos, né? A nível do Mica Impactista. Uhum. Olha, boa, boa, Fogo, estás parabéns. Eu não sei se os nossos aqui, os nossos ouvintes, se querem, nossos convidados, têm aqui alguma questão para colocar a Lúcia? Eu sei Ninguém? que já é muito tarde em Luanda, Ah, mas se não, talvez escrever aqui, não sei. pois, se quiserem alguma, a Se Lúcia, são tímidos como eu, então. pois, olha, por acaso, tímidos, é verdade. Olha, o Estevão tem, eu acho que devíamos aproveitar que a Lúcia tinha uma rede de contactos internacional, a Lúcia está nos Estados Unidos e tem o privilégio de já estar muito tempo no empreendedorismo e conhece, tem uma rede, tanto que, tal como a Lúcia disse, no Fórum da ONU, numa conferência, a primeira-dama, a doutora Ana Dias Lourenço, citou o MUICA como um projeto empreendedor e de apoio, portanto vamos aproveitar. E mesmo que alguém não tenha, a Lúcia também está nas redes sociais, depois vai deixar aqui no bate-papo os seus contactos, para que vocês possam entrar. Estevão, força. Podes colocar a pergunta, Estevão. Boa noite. Boa noite. Olá, Esteban. Ok. Eu sou Esteban Macanga. Eu tenho vindo a participar das várias reuniões que esqueci o nome, mas o nome em inglês, não sei se é a Pinwin ou como é que se lê isso. E desejar agradecer pelas diversas oportunidades que tem dado aos jovens para aumentar o seu conhecimento. Eu falo da organização, qual é o nome? Podem me PWN. ajudar, por favor? PWN. Exatamente, PWN. Sim, sim. ok, PWN. Ok. A minha questão em relação a este assunto do empreendedorismo, eu estou nessa senda, venho lutando já há bastante tempo e vou notar algumas dificuldades. Daí a necessidade de partilhar um pouco essas dificuldades com vocês que têm mais experiência. A dificuldade que nós temos encontrado nesta área de empreendedorismo, primeiro está a ver com a capacidade de desenvolver o seu negócio. Ok? Uma vez que já tivemos com a outra reunião com um dos responsáveis do banco Standard Bank, onde ele dizia que, por um princípio, os bancos não dão crédito a quem não tem capacidade de repor, ou seja, se não tiver alguma coisa para mostrar, para entregar, então o banco não consegue avançar com as microempresas, nesse caso o crédito. Então, a minha pergunta nesta senda de ter capacidade para avançar com o seu negócio, quais as dificuldades que a senhora Lúcia, não é, já encontrou e como fez para estabilizar ou contornar esta situação? A outra pergunta vai ser sobre o site, ok? Isto não é uma pergunta, mas eu acho que é um conselho, não é? Por causa da língua que nós encontramos, a língua inglesa, uma vez que nem todos nós temos a capacidade de entender a língua inglesa. Eu acho que deveríamos ponderar um pouco esse lado, não é? Da língua inglesa. Por exemplo, eu tenho uma outra língua que eu falo e se calhar a outra pessoa não tem a capacidade de falar inglês ou qualquer língua. Então deveríamos ponderar um pouco sobre esse assunto, né? Que é a língua inglesa. Obrigada, Esteban, pela sugestão e também pela pergunta.
Só para eu ter a certeza que percebi bem a sua pergunta. A primeira tem a ver com... A primeira tem a ver com a questão financeira, isto? Sim, está a ver com... Deste? Está a falar o telefone. Tem a ver, a sua pergunta é como é que eu tenho feito para ultrapassar as questões financeiras, porque mencionou o banco e algo assim? Ok, não faz mal, Estevão. Eu vou só, não sei se eu apanhei bem a pergunta do Estevão, mas essa pergunta da parte das questões financeiras, obviamente, surge muito, vai surgindo ao longo do percurso da carreira de qualquer empreendedor em qualquer parte do mundo. E enquanto o Estevão perguntava, eu pensei imediatamente num capítulo do meu livro que eu escrevi, que lida com esta fala um pouco sobre isto, porque é assim, quando nós estamos já a nadar, nós compreendemos que estamos a nadar mesmo com os tubarões, nós compreendemos que o dinheiro não é a primeira preocupação, ok? E eu vou mostrar só aqui uma imagem, porque no livro, este é o livro, Princípios para Inovar a Sua Empresa. E eu pedi a um jovem em Viana para ilustrar os princípios, e aqui mostra, não sei se vocês veem bem, Conseguimos. conseguem ver que Sim. os bois atrás da carruagem. E na carruagem está uma pirâmide que ilustra uma empresa, ok? E este princípio é primeiro a anatomia, depois o capital. Quando você ainda não tem o modelo do negócio, que isto não precisa de dinheiro, você tem o valor, você pensou no problema que vai resolver. Por exemplo, nesta área geográfica não há água. Eu vou vender água, ok? Mas como é que eu vou vender água? Onde é que eu vou comprar água? Será que eu preciso de um meio de transporte para ir buscar água, depois vir revender aqui? Como é que eu vou falar que eu estou a vender água? Que canais é que eu vou usar? Quanto é que eu preciso? Antes de dizer que eu preciso de dinheiro, é perguntar quanto é que eu preciso, quantas garrafas de água eu vou vender diariamente, considerando o número de pessoas que eu vi que precisam desta água. Esta é a anatomia, este é o modelo do negócio. Antes de eu pensar no valor, no recurso financeiro que eu vou precisar. Atenção. Então, muitos empreendedores, e essa é uma frase que muita gente gostou quando leram este livro, criam os negócios por moda, viram os outros a começar negócio, também vou criar, afinal, vou ter que bater a porta ao banco, e por aí afora. Atenção, primeiro devemos pensar, usar o nosso capital intelectual, que também é capital, antes de nós irmos à procura do capital financeiro. E nós temos um capital que é muito importante e é bastante acessível, que é o capital social. Por isso é que a rede de contactos é muito importante. Que é o capital social. Os membros da família, se fazemos parte de uma comunidade eclesiástica ou não, ou de desporto, se o investimento financeiro mínimo é só de 1000 kwanzas, então não precisa ir ao banco. Eu, Lúcia,
eu dei aqui o meu exemplo que nós íamos ao Roque Santeiro vender a Parapuca para poder sustentar um projeto social. Eu vi criança ou adolescente que havia água e as pessoas, eu via pessoas a passarem com baldes na cabeça com gelo e só. Eu vou pôr na arca água, vai congelar e vou vender gelo nos congolenses. Não precisei de vender, estava a resolver problemas reais. Quando nós queremos resolver, a intenção do empreendedor é resolver problemas. Quando você percebe o problema, você começa a trabalhar com o que tem. Depois de exaustar todos os recursos que você tem, a tua família, a ajuda da tua família e tudo mais, aí é que você vai recorrer aos bancos. Ok? É sempre confiar em você próprio. Daí a importância de nós criarmos uma mentalidade adequada como empreendedores. O empreendedor, logo que acorda, ele está a pensar em soluções. Ele não se coloca como vítima. Ele se coloca como solucionista. Eu vou resolver isso, eu vou resolver isso. E ele vai resolver. O impactista, então, ele não tem desculpa. O impactista diz, eu acordei para criar impacto. E ele compreende que o dinheiro é consequência do trabalho que ele exerce. Então, eu espero que vocês, essa imagem aqui de não colocar a carruagem em frente aos bois, facilite. Eu tenho o livro aí em algumas bancas, não sei se posso dizer, Lelo, na livraria Lelo, Claro. Paulinas, na Vila Alice, no Soba Stores, que eu posso me recordar agora, na Amazon e por aí afora. Então, estejam à vontade, tem lá muita coisa boa para vocês aprenderem. A segunda pergunta, Estevão. No mundo de negócios, existem palavras internacionalizadas, né? Internet não é uma palavra da língua portuguesa. Todas as palavras que nós temos aí nos botões do portal, não é site só, é do portal, são palavras internacionalizadas, mas o texto vai ser na língua portuguesa. O marketplace é marketplace para as pessoas que compreendem, né, que estão no mundo de negócios. E-learning é e-learning. Há coisas que já estão no mundo de negócios que já não são traduzíveis. Mama, então são... Tá bem, filho, espera um pouco, tá bem? Não. Já está cansado. Né? Ele já acordou. Mas só para dizer que a língua não é na língua inglesa, tanto mais é que, Estevão, uma das minhas missões é de trazer conteúdos para a língua portuguesa, não é? Porque, infelizmente, nós, os falantes da língua portuguesa, não temos acesso a muita informação que já está disponível na língua inglesa. Uma das minhas missões é esta. E já na semana passada nós fizemos uma formação para 6 empresários ou empreendedores bilíngue. E então nós temos consciência das duas línguas. Agora, quando nós estamos no mundo de negócios, também é importante nós aprendermos a língua inglesa, porque abrem-se muito mais oportunidades. Então, vamos trabalhar com as duas, vamos trabalhar com todas, porque também o posicionamento da Muica não é só local, é local com uma projeção global. Então, nós estamos a usar as duas línguas por esse propósito, porque estamos a fazer essa conexão global. É por isso, Estevão.
Ok, obrigado, obrigado. Vou me desculpar porque o filho estava chateado. Eh, Percebi bem a sua explicação e obrigado por explicar. Na verdade, fiz essas perguntas para tirar um pouco da sua inteligência. Eu consegui notar que alguma coisa estava a esconder. Eh, Em língua francesa, nós falamos só de piège, piège. Como se fosse fazer uma pergunta para tirar alguma coisa dentro de si. E eu fico muito agradecido por esclarecer isso. Muito bom, obrigada, Estevão. A Lúcia Charumbo. Hoje temos 3 Lúcias aqui, é a primeira É vez. verdade. É um bom sinal, é um bom sinal. Boa noite, Lúcia. Olá, Xará. Olha, na senda do empreendedorismo social, eu tenho uma questão. Quando falamos do empreendedorismo social, é mais para ajudar os outros. Então, nós temos uma tarefa neste sentido. Os temas estão a surgir, agora queremos chegar a um consenso, mas está a tender mais para a higiene pessoal, para ser uma palestra para darmos às senhoras vendedoras do mercado informal, mas também tem outra que tem a tendência de falar com as mamás sobre os seus próprios negócios, né? Como direcionar os seus negócios para angariar mais fundo ainda. Agora, entre esses 2 temas, eu gostaria de saber qual destes teria mais impacto em nossas mamás quitandeiras. Muito bom, Lúcia, pela pergunta. Muito obrigada. Bom, antes de eu responder especificamente à pergunta, gostava só de colocar um ponto de esclarecimento relativamente a este conceito de empreendedorismo social. Eu comecei a estudar esse conceito há muitos anos, há mais de uma década. E, na altura, não se falava muito. Hoje em dia, fala-se do empreendedorismo social como como projetos sem fins lucrativos. Não. O empreendedorismo social que eu conheço, e eu busco pensadores do empreendedorismo social como Mohamed Yunus, Bangladesh, em que ele usou, obviamente, a causa social para tirar mulheres rurais da pobreza, usando veículos financeiros. Ele, na verdade, foi um dos impulsionadores do microcrédito, no banco, o seu banco Grishman, já não me recordo bem agora do nome do banco, mas, para mim, este é o empreendedorismo social, que significa o quê? Tem 2 fins. Quando nós fazemos negócios, nós temos nós fazemos um negócio com um propósito lucrativo. Mas quando nós fazemos o empreendedorismo social, temos 2 fins. 2 segundos. Ok? Temos 2 fins, o social e o lucrativo, para criar sustentabilidade. Ok? Eu, particularmente, já não acredito muito na forma de... caridade todo mundo faz, né? Mas cria dependência. Cria dependência. É aquela coisa que se diz, não dá o peixe, mas dá o anzol. Eu, com o empreendedorismo social, não dou só o anzol. Eu ajudo a pensar fora da caixa, né? Ou o empreendedor social pensa fora da caixa, de formas que o fio do anzol tem ligação, forma um ecossistema.
ajuda a fabricar um anzol e ele é o dono do anzol, para depois dar o anzol e ser dono até do lago onde ele vai pescar o peixe, não é? Só para esclarecer e elucidar quanto a este conceito. Agora, falando de promover a ideia de higiene pessoal no seio das mulheres quitandeiras. É isso, né, Lúcia? Você pode É isso sim. usar esta abordagem com estes dois fins, né? Nós, como seres humanos, nós temos essa empatia de fazer as coisas para dar, né? Servir, mas isso não significa dizer que você não pode fazer dinheiro servindo, né? Você pode pensar em fazer isso, mas eu aconselhava a Lúcia também a pensar em formas sustentáveis para poder continuar a palestrar sobre a higiene, a fazer isso, mesmo que tenha que criar um outro negócio à parte, se vai vender água, para sustentar este projeto, né, de educar as mulheres quitandeiras relativamente à higiene pessoal, para ter sustentabilidade, para elas, para você passar estas boas práticas de higiene pessoal e saúde a elas, e elas passarem às suas famílias, às suas filhas, às suas comunidades e assim sucessivamente. E mesmo para a própria Lúcia, né? Depois para não se cansar, para continuar criar um impacto nesta comunidade e se tiver os recursos financeiros, ir para outras comunidades dentro de Luanda, fora de Luanda e assim sucessivamente, o impacto é muito maior. Mas sem recursos financeiros, o impacto é limitado. Depende, então, da visão da Lúcia. Se é criar um grande impacto, Lúcia, por favor, crie uma forma de criar sustentabilidade financeira. Agora, se é só um hobby, prática assim de caridade e não sei o quê, então faça, vai fazendo. Mas se é sustentável, quer criar uma organização, quer empregar outras pessoas para continuarem a promover essa causa, então faça o empreendedorismo social com dois fins, impacto social e lucratividade. Obrigada, Lúcia. O Marcos, xará do meu filho, está aí já impaciente, também já passámos aqui um bocadinho de tempo. Foi mesmo muito, mas muito bom. Fomos poucos, mas foi muito bom. Olha, muitos sucessos com o Muica. Nós precisamos de muitos Muicas. E eu aqui deixo aqui uma palavra que disseste, uma frase. Sozinhos não vamos, é necessário nos aliarmos, passarmos conhecimento e sermos uma comunidade, porque nós quando damos recebemos mais. E, pá, eu acho que isso é muito, mas muito importante. A Lúcia está a deixar aqui o contacto, quem estiver interessado. Também está com a Lúcia, estamos lá está no LinkedIn e acho que também está no Instagram. Se vocês tiverem interesse, contactem a Lúcia. Também, se não conseguirem contato, entrem em contato com a PWN e nós, com todo o gosto, forneceremos os contactos da Lúcia. Um beijinho grande, Lúcia, tudo de bom. E acho que esta é a primeira de muitas parcerias que ainda vamos trabalhar junto, está bem? E um beijinho também ao Marcos, ok? Com certeza. Obrigada, muito obrigada, Sofia, pelo convite. Espero, na verdade, que esta sessão tenha criado algum impacto neste maravilhoso trabalho que tem estado a fazer com toda a equipa aí do PWN em Luanda, e desejo todo o sucesso e, obviamente, estou aqui para servir, né, e para continuarmos a construir juntos e criarmos impacto para um mundo melhor. Muito obrigada, parabéns pelo grande trabalho e sucesso com tudo. Muito obrigada. Obrigada. E foi melhor do que esperado. Um beijinho grande. Beijinhos. Obrigada. Obrigada e obrigada a todos que estiveram aqui conosco e até a próxima. Muito obrigada.